Agradecer também aos pais da Cecília. Foram pouco tempo, mas de uma qualidade acima da média. E de facto, haveremos de estar mais tempo para falarmos. Os dois, só os dois, porque eu acho que ninguém vai aguentar à nossa volta. Não sei se vocês conseguem perceber, mas é que nós em 15 minutos conseguimos falar cerca de 15 a 20 assuntos. Com qualidade. Com qualidade. Bom, estamos a viver um tempo que nos está a levar à Páscoa, que está quase aí. E Páscoa, quando falamos de Páscoa, falamos do momento mais importante na vida da igreja. E porquê? Porque quando falamos de Páscoa nós percebemos claramente que falamos de entrega. Aquele que deu a vida, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. E eu fiz um esforço para não me agarrar a um texto que tenho lido nestes últimos meses. E quando digo nestes últimos meses, estamos a falar de 3 meses, talvez, Fábio, 3, 4 meses. Todos os dias, a olhar, a buscar o Senhor nesse sentido. Porquê? Porque foi alguma coisa que Deus nos entregou e tem feito um sentido muito grande. E o texto que vos quero ler está relacionado com um caminho. É o caminho que 2 discípulos fizeram para uma aldeia chamada Emaús. E antes de partilhar aquilo que creio de todo o coração, que é isso que Deus quer para cada um de nós nesta manhã, para escutarmos, eu gostava de ler o texto. E queria pedir aos irmãos para abrirem no capítulo 24 do livro de Lucas. E vamos ler a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilómetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão a discutir pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele perguntou: o que é que se trata? Eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De facto, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele
em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia está a chegar ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E logo disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e com eles, os quais diziam: de facto o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Até aqui a palavra do Senhor. Hoje é dia de aniversário e quando fazemos aniversário é normal o quê? Nós olharmos para trás, como já fizeram, falar das coisas boas e pensar pouco nas coisas menos boas, mas que são muito importantes. Quando vivemos momentos como estes, de facto, nós precisamos de fazer esta reflexão. O que é que me trouxe aqui? Porquê é que eu estou aqui? Muita gente hoje já falou isso. Grato por estar aqui, grato por ter chegado aqui, grato por chegar ao Google Maps e a primeira igreja que apareceu foi esta aqui. Estes movimentos, a dificuldade de chegar aqui e a dificuldade de permanecer aqui. Então, quando nós fazemos aniversário, nós pensamos nestas coisas. Pensamos de onde viemos, quando chegamos e o que somos hoje. Provavelmente hoje vocês são muito mais bonitos, estão muito mais simpáticos. Hoje vocês estão mais capacitados. Têm mais coisas para partilhar. E porquê? Porque vocês entenderam claramente o conceito da igreja. A igreja é uma família de famílias. Amém? Muito bem. O que é que a Escritura diz a respeito da igreja? Qual é a resposta que as Escrituras diz a respeito da igreja? E porquê? Porque nós, mais vocês, semana após semana, mês após mês, ano após ano, vocês estão aqui. Gente que está aqui desde o início. Vêm todos os domingos, vêm todas as semanas, vêm todos os meses. Mas o que é que as Escrituras dizem acerca de tudo isso? Diz assim em Efésios 2,19. Já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E esta é a realidade de cada um de nós hoje aqui. Somos família de Deus. Diz assim à pessoa que está ao teu lado: tu és meu irmão. Porque de verdade somos irmãos uns dos outros. Irmãos uns dos outros. Mas nós temos que entender que a família espiritual, ela não se constrói por decreto. Ou seja, o facto das Escrituras dizerem quem somos nós, que já não somos estrangeiros, não somos forasteiros, não somos de maneira nenhuma nada disso, mas somos concidadãos, pertencemos, somos pertença, fazemos parte da família
Mas o facto das Escrituras revelarem isso e dizerem isso, isto não significa que a família se constrói por decreto, pelo que está escrito, não. A família constrói-se no caminho, através da relação, através dos relacionamentos. A família constrói-se a caminhar. E por isso é que vocês hoje chegaram até aqui, e por isso é que alguns de vocês, em momentos difíceis, momentos de muita dificuldade, escolheram ficar. E escolheram ficar por quê? Por causa da família. Por causa de alguém que caminhou perto. Por causa de alguém que vos chamou para ficar perto. Alguém que vos encorajou. Alguém que, pelo caminho, fazendo o caminho, deixou-se usar pelo Senhor para que essas ideias, que muitas das vezes não são as ideias que Deus coloca no nosso coração, fossem eliminadas e vocês cumprissem o propósito para o qual o Senhor os chamou aqui a este lugar. Porque o Senhor vos chamou aqui a este lugar com um propósito. E posso-vos dizer que o propósito que o Senhor vos chamou aqui a este lugar está de todo relacionado com o quê? Com a cidade. Não está relacionado com outra coisa, Joel, é com a cidade. É por isso é que é extremamente importante nós entendermos que o caminho que fazemos uns com os outros é extremamente importante. E porquê? Porque é no caminho que nós partilhamos o coração. É no caminho que nós partilhamos as nossas dores. É no caminho que nós falamos acerca da nossa esperança. É no caminho que nós falamos acerca das nossas maiores dificuldades. E também é no caminho que muitas das vezes nós conseguimos ser vulneráveis. Sim, vulneráveis. A igreja precisa de restaurar. Sabem o quê? O lugar onde todos podem ser vulneráveis. Onde todos podem dizer assim: conhecem os meus podres. Como já foi dito. Joel, o meu coração está cheio. Tudo o que ouvi ontem, tudo o que ouvi hoje, está de tudo relacionado com aquilo que quero partilhar com vocês hoje, como igreja. Que o Senhor me ajude. Que o Senhor me dê graça para que vocês entendam claramente o desafio que Deus tem para vocês para o próximo ano. A família natural e a família espiritual, tanto uma e outra, não se constrói por decreto. Constrói-se na relação. Constrói-se pelo caminho. E sabem, como o pastor Joel dizia e muito bem, nós temos muitas dificuldades na relação. Porque nós somos tão diferentes uns dos outros. Eu há pouco, quando dizia assim, que temos algumas coisas em comum, e uma delas era sermos do Benfica, eu olhei para a cara, alguns de vocês fizeram uma cara assim. Porquê? Porque não gostaram muito, gostavam antes que nós fôssemos do Porto ou do Sporting, não sei. Mas a verdade é que nós podemos caminhar com essas diferenças. Porquê? Porque essas diferenças, de maneira nenhuma, nos impedem de ser verdadeiramente amigos, de ser verdadeiramente família. Esta manhã vamos olhar para uma história de uma família que começa no caminho, num caminho, mas não é um caminho assim muito bonito como é aqui a vossa cidade. Por acaso, uma das coisas que nós olhámos quando vinhamos para cá é que é uma cidade limpa. Não se vê sujidade no chão, uma cidade limpa, não é? Não sei se é dos nossos olhos, não sei se vocês têm a mesma opinião, mas foi o que vimos, foi o que sentimos, não é? Então eu quero partilhar com vocês acerca de uma família que estava a caminhar num caminho, mas era um caminho cheio de poeira. E não era um caminho muito atrativo, porque naquele tempo não havia pavimentos em alcatrão e outro tipo de materiais, mas eles estavam a caminhar. E estavam a caminhar, sabem como? Desanimados, frustrados. Ou seja, como se tudo tivesse terminado. Durante muitos anos, durante algum tempo, eles confiaram em Jesus, eles caminharam com Jesus, eles acreditaram em tudo aquilo que Jesus fazia e dizia, eles experimentaram, eles viram. Eles foram testemunhas oculares daquilo que aconteceu durante aqueles 3 anos de ministério. Mas agora o coração deles estava desgastado, estava arruinado, estava partido. E porquê? Porque tudo aquilo em que eles tinham acreditado
parece que tinha terminado. Eles não estavam a caminhar para aquela aldeia, para a sua casa, porque eles iam para a casa deles. Eles não estavam a caminhar aí, eles não tinham desistido de Deus. Nada disso. Eles estavam frustrados, eles estavam desanimados, completamente à toa. E porquê? Porque aquilo que tinha acontecido naqueles dias, para eles, foi um balde de água fria. Estavam decepcionados. Estavam, sem dúvida, a pensar na vida. Provavelmente a pensar no futuro. E agora? Agora para onde é que vamos? O que é que vamos fazer? O que é que vão dizer de nós? Tantas vezes que nos avisaram. Olha que vocês tenham cuidado. Olha que isso não é bem assim como... Mas eles sempre decidiram permanecer. Sempre decidiram estar perto. Sempre decidiram estar lá. Mas alguma coisa tinha acontecido. E o que tinha acontecido foi que tinham pregado Jesus numa cruz. E o tinham sepultado. Como era a cultura daquela gente. Mas eu quero vos dizer o seguinte. O caminho que Jesus faz com aqueles dois é o caminho que a igreja precisa de fazer. O caminho que Jesus fez com aqueles dois, Cleópatra e o seu amigo, ou amiga, o seu companheiro ou a sua companheira. Uma coisa nós sabemos. Quando olhamos para as Escrituras, vocês vão reparar claramente que após a ressurreição de Jesus, este é o primeiro acontecimento que Jesus tem com duas pessoas que representam família. Representam família. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão perceber que este é o primeiro acontecimento. Não há outro. E este acontecimento é um acontecimento que demonstra claramente aquilo que a igreja precisa de ser. Porque a igreja é Cristo. E Cristo é a igreja. Esta coisa de nós termos uma relação forte com Cristo e uma relação fraca com a igreja, isto não existe. Porque quando temos uma relação forte com Cristo, obviamente que nós temos uma relação forte com a família, com a igreja. E porquê? Porque percebemos e entendemos claramente o quê? A nossa parte, o nosso papel. Ou seja, o que é que estamos cá a fazer. E tudo o que estamos cá a fazer está relacionado, sabem com quem? Com o outro. Com a pessoa que está ao teu lado. Com a pessoa que está atrás de ti. Com a pessoa que está à tua frente. E com a pessoa que ainda não está cá. De todo está relacionado com isso. Ser igreja está relacionado com isso. Então, olhamos para este texto e o que é que nós vamos perceber aqui? Primeiro, Jesus aproximou-se deles. A seguir, Jesus escutou-os. A seguir de Jesus escutá-los, Jesus partilhou com eles a palavra. A seguir a isso, eles encontraram uma mesa. E quando encontram a mesa, houve revelação. Houve transformação. E este é o percurso que a igreja precisa de fazer nos dias de hoje. Caminho. Escuta. Sim, escuta. E porquê primeiro escuta e depois palavra? Porque se nós não escutarmos o que está no coração das pessoas, toda a palavra que nós pronunciarmos nunca fará o efeito para o qual ela vai ser enviada. Então, a escuta é uma coisa muito importante para cada um de nós. A disposição para escutarmos uns aos outros. No caminho, a igreja é a família que vai ao encontro e que não abandona. Eu vou repetir. Quando fazemos no caminho, é a igreja ir ao encontro. Porque a igreja não abandona. E porquê que ela não abandona?
Porque a igreja, ela tem a mente de Cristo e o que quer ser nesta terra é a sua influência na vida dos outros. Que influência? A influência de se aproximar de alguém que caminha para um lugar qualquer, desanimado, frustrado, completamente desiludido, a pensar no seu futuro, provavelmente com pensamentos que não são os pensamentos que Deus tem para o tempo que se chama hoje. As pessoas vivem nos dias que se chamam hoje amedrontadas, afligidas, ao ponto de elas se deixarem influenciar, dominar pelo medo. E porquê? Porque está a ser construída uma agenda. Está a ser construída uma agenda para que isso aconteça na vida das pessoas. Por isso é que nós olhamos para aquilo que chamamos as gordas, as notícias, as primeiras páginas, quando fazemos scroll, tudo aquilo que lá está a provocar na vida de quem está desamparado, de quem está sozinho, de quem está amedrontado, está a provocar, sabe o quê? Medo. Medo. E o medo, quando ele se apodera de alguém, ele influencia, sabe o quê? A maneira como a pessoa vive. A maneira como a pessoa se apresenta diante de tudo e diante de todos. Havia uma família em crise. Tinham acreditado em Jesus. Mas agora estavam de mãos a abanar. De mãos a abanar. E porquê? Porque aquilo em que eles tinham acreditado tinha terminado. Sabem que as famílias conhecem este caminho. Há alturas na nossa vida como família que ficamos exaustos, desanimados. Ou seja, olhamos para trás e dizemos, não valeu a pena. Tanto sacrifício, tanto investimento. Tanto investimento, tanto sacrifício. Não valeu a pena. Ou seja, e a primeira coisa que acontece quando pensamos assim é desistir. Desistir. Às vezes, eu costumo dizer isto, às vezes eu tenho dias na minha vida que só me apetece é fugir. Joel, só me apetece é fugir, só que eu não fujo, sabem porquê? Porque eu não sei para onde é que hei de ir. Não fugia. Porquê? Porque a pressão é tanta. Ou seja, a maneira como lidamos às vezes com os outros, os relacionamentos, é tão difícil. Às vezes, cerca-se de nós aquele sentimento, epá, eu vou desistir. Eu não sou capaz. O que é que eu estou aqui? Não. Mas sabem, meus queridos, a igreja foi chamada para ir ao encontro das pessoas que pelo caminho estão a pensar desistir. E estamos a viver tempos em que as pessoas hoje estão a pensar de desistir da sua própria vida. Vejam, pesquisem. Os suicídios que têm acontecido nestes últimos tempos, aqui na nossa nação portuguesa. Pesquisem isso. Então, a igreja precisa se preparar para isso. E porquê? Porque a igreja é mais do que um destino para as pessoas que chegam. A igreja não é um destino para as pessoas que chegam aqui a este lugar. A igreja é uma família que vai ao encontro das pessoas que estão a caminhar para um lugar diferente deste. Eu quero vos dizer que as pessoas só caminharão para a igreja se tu conseguires caminhar com elas. Fazeres o quê? O caminho inverso. Mas para se fazer um caminho inverso, muitas vezes temos que fazer um caminho
que é o caminho delas. Muitas das vezes, antes de nos sentarmos estas pessoas à nossa mesa, precisamos de nos sentar à mesa delas. Não para levarmos o quê? Uma mensagem de solução. Não. Para levarmos uma escuta. Para percebermos claramente o que vai no coração de cada uma delas. Sabem porquê? Porque quando alguém está desanimado, quando alguém está frustrado, quando alguém pensa em desistir, é porque alguma coisa aconteceu. E nós temos que entender isso, Joel. O que é que aconteceu? O que é que Jesus diz àqueles? O que é que vocês estão para aí a falar? O que é que se passa? Vocês estão para aí a discutir entre vocês os dois, o que é que se passa? E eles dizem, o quê? Mas como é que tu podes fazer essa pergunta? Mas tu não sabes o que é que se passou? Claro que Jesus sabia o que é que se tinha passado. Só que Jesus não quis começar a falar disso. Preparou-se, escutou, andou com eles, ouviu aquilo que eles tinham para dizer. Este é o papel da igreja. A igreja precisa se preparar para uma escuta, ir ao encontro das pessoas que são os vossos amigos, os vossos vizinhos, os vossos colegas de trabalho. Escutem lá uma coisa, sinceramente. Todos nós temos amigos. Uns mais próximos, outros mais afastados. Vocês não conseguem perceber pela cara do vosso amigo que ele não está bem? Conseguem ou não? Eu consigo. E o que é que nós devemos fazer? Esperar que eles consigam ficar melhores e nos procurem? Ou então fazer o caminho inverso? Ir ao encontro deles e ficarmos disponíveis para os escutar? Mesmo quando não concordamos. Mesmo quando eles estão a caminhar da maneira errada. O desafio que Deus faz para a igreja nos dias de hoje, de todos, está relacionado com isso. Por isso é que há pessoas que caminham nesta cidade com um coração pesado, sem saber que podem pertencer a uma família assim. Como é que eles sabem que podem pertencer a uma família assim? Quando a família se dispõe para uma escuta. Porque é à medida que tu vais entendendo o coração daqueles que choram, que tu vais ficar disponível para chorar com eles. Há quanto tempo não choras com alguém? Há quanto tempo não choras com alguém? Há quanto tempo não te sentas com alguém só para escutares? Vou-vos dizer, uma das minhas maiores dificuldades é escutar. E o meu irmão provavelmente também. Porquê? Porque nós temos uma personalidade muito intensa e quando dou por mim já estou a falar. Então, de uma forma intencional, eu tenho que dizer à minha alma, cala-te. Sim. Cala-te. Aguenta aí. E porquê? Porque se nós nos distrairmos, aquilo que nós levamos às pessoas são receitas. E nós não podemos, ainda que tenhamos a receita, nós não temos que levar receitas às pessoas. Sabe o que é que nós temos que levar às pessoas? Nós mesmos. Como somos. Como estamos. Com o objetivo de as trazer de volta para o lugar que Deus preparou para todos. Por isso é que a igreja é uma família de famílias onde Cristo é o centro e todos são bem-vindos. E todos são todos. Certo ou não? Há aqui uma particularidade muito interessante em relação a estes dois. Não vou entrar em pormenores nem em teologias, mas a questão importante nestes dois é que eles estavam a fazer o caminho juntos. Não estavam separados, não estavam isolados. Estavam juntos. Estavam os dois juntos, com a mesma frustração, com a mesma situação, desesperados, tristes, amargurados. Eu faço ideia, se uma pessoa sozinha assim já é difícil, dois então, valha-me Deus. Sabe o que é que acontece a uma pessoa quando está sozinha, amargurada, chateada, infeliz? Sabe o que é que ela faz? Fala sozinha. Nunca deste por ti a falar sozinho contra ti? Contra tudo e contra todos. É um estado de alma. É um estado em que provavelmente precisas de refletir porque estás a caminhar sozinho. E ainda não encontraste um lugar onde tu podes ser vulnerável. Onde podes dizer, eu estou a pensar me ir embora. Eu estou a pensar não me ir embora. Qualquer coisa.
mas é extremamente importante. Extremamente importante. Não caminharmos sozinhos, mesmo quando estamos a caminhar de uma maneira errada. Mesmo quando estamos a caminhar de uma maneira errada. Sabem, queridos, muitas são as vezes que a melhor coisa que nós podemos oferecer a alguém não é a nossa sabedoria, porque somos espirituais e a Bíblia diz que quem é espiritual consegue discernir, consegue entender melhor, consegue ver mais além. Certo ou não? Não é isso que a Bíblia ensina? Mas sabem, mas às vezes a coisa que podemos oferecer a alguém não é a nossa sabedoria, não é o nosso conhecimento, nem é uma resposta. Sabe o que é? É simplesmente a nossa presença. Há quanto tempo tu não és procurado? Se tu não és procurado, não podes ser encontrado. Tu só és encontrado quando te procuram. E tu só podes encontrar alguém quando procuras alguém. Sabem que esta coisa da gente viver de acasos é muito perigoso. Cada vez mais nós precisamos de viver intencionalmente. Porquê? Porque quando a nossa espiritualidade nos leva à maturidade, nós não andamos aqui de qualquer maneira. Andamos com propósito, entendendo a nossa missão e, sem dúvida, somando. Somando. Porquê? Porque o todo é sempre mais importante do que um. No caminho. Na palavra, a igreja é a família que faz perguntas certas. A igreja é a família que faz as perguntas certas ao ponto de reacender o coração de quem as escuta. Às vezes nós achamos que o que precisamos de levar aos outros são respostas, mas eu quero vos dizer que as respostas é o fim de tudo. Porque aquilo que precisamos de levar uns aos outros são perguntas. Como é que estás? O que é que se passa? O que é que tu querias dizer com aquilo? Porquê é que fizeste aquilo? Sabem que isto é extremamente difícil? Fazer isso. E sabem porquê é que é difícil fazer isso? Porque nós, desculpem, nós nos chamamos irmãos, mas não vivemos como irmãos. E por isso é que é difícil dizer ao meu irmão: cara, é essa, pá? O que é que te aconteceu? Por que é que estás assim? Ou então, amor, o que é que eu te fiz? De tão errado para tu nem sequer me conseguires olhar para mim. Precisamos de entender claramente os tempos que correm hoje. E os tempos que correm hoje são tempos extremamente importantes para a vida da igreja. A igreja é uma família que faz as perguntas certas. E essas perguntas, elas vão reacender o coração daqueles que andam frios, distantes, amargurados e desesperados. O momento importante desta história é: que palavras são essas que vocês trocam entre vocês? E sabem, e esta pergunta é uma pergunta que foi feita sem pressas, sem julgamento. E porquê? Porque Jesus não queria de maneira nenhuma, ainda que tivesse a resposta certa, ainda que ele pudesse se dar a reconhecer: meus amigos, calma, sou eu. Vamos lá embora que eu dou-vos boleia para trás. Não, ele não fez nada disso. De maneira nenhuma. Ele podia ter feito isso, ele não fez nada disso. Só há uma coisa que ele faz, que é aquilo que ele sempre fez. E já lá vamos. Jesus ouviu a dor, entendeu a confusão e claramente percebeu que eles estavam perdidos. Como? A esperança estava perdida. Sabem que esta coisa da gente ter esperança é bom, mas quando a gente perde a nossa esperança, isto é muito mal. Sabe o que é que acontece quando perdemos a esperança? Deixamos de acreditar. É a primeira coisa que acontece. Deixamos de acreditar. É quase igual a quando o marido e a mulher se chateiam. Sabem que é a primeira coisa que acontece? Eles deixam de falar um com o outro. Uns
durante 1 hora, outros durante 2, outros durante um dia. Mas geralmente é o que acontece. E porquê? Porque essa é a única maneira que o diabo tem para colocar no coração maus pensamentos, ideias más. Porquê? Porque aquilo que ele quer fazer na vida de cada um de nós é roubar a nossa esperança. Porque a gente desista e não acredite mais. Não é que a palavra seja menos importante, porque a palavra é importante. Mas a palavra para chegar ao coração dos outros não pode apenas e só ser palavra. Tem que ser uma palavra que sai por causa de uma escuta. Porque escutamos, porque paramos, porque tivemos a coragem de pararmos, de conversarmos e a nossa conversa abre espaço. E abre espaço para quem? Para Cristo. O que aconteceu com aquela conversa naqueles dois é que se abriu espaço. Abriu-se espaço para quê? Para que Jesus usasse a palavra. Mas só depois de se abrir espaço, só depois de se criar as condições, é que Jesus fala do quê? Fala dele. Porque começa a falar do quê? Daquilo que eles conheciam. Dos profetas que apontavam para Cristo, para o Cristo, para aquele que havia de padecer. Mas não era isso que estava escrito. Mas qual é o vosso problema? Mas vocês, insensatos. Mas o que é que se passa? Então, mas vocês já se esquecem. Por exemplo, querem ver? Eu dizia lá na comunidade há dias, com um grupo de irmãos, que estavam muito assustados com a guerra. E diziam, mas espera lá, mas vocês estão assustados com isso. Mas vocês não percebem que isto é o que está escrito. O que é que nós temos? Vamos nos posicionar. Vamos entender. Nós não podemos ser iguais. Nós temos que ter uma resposta e ter uma atitude necessária para os tempos que correm hoje. E eu uso a única pessoa, a única instituição que tem isso é a igreja. Não é mais ninguém, é a igreja. Porque a igreja acolhe. A igreja escuta. A igreja relaciona-se, a igreja caminha, a igreja está em movimento, não está estagnada, parada, à espera que encontrem destino. A igreja não é o destino das pessoas. A igreja não é o destino. Por isso é que muita gente espera que as pessoas cheguem ao destino. As pessoas só vão chegar ao destino se tu caminhares com elas. De outra maneira não vai acontecer. De outra maneira, aliás, pode acontecer, como a nossa irmã colombiana, né? Mas ela aconteceu porquê? Porque ela queria uma família. Ela queria estar numa família. Ela percebeu, entendeu claramente a importância de estar numa família. E graças a Deus por isso. Sabes porquê? Porque neste momento a tua família de sangue está a muitos quilómetros daqui, mas a tua família espiritual, a quem tu escolheste, acolheu-te. E tu hoje sentes-te segura, mais confiante, determinada, cheia de esperança em relação ao teu futuro. Mas sabes porquê? Por causa da igreja. E como tu, muitos de vocês assim. E este é o resultado que a igreja deve ter na vida das pessoas. Por isso é que as famílias saudáveis têm o quê? A palavra no centro. Jesus no centro. As famílias saudáveis têm Jesus ao centro, no centro. E quando Jesus é o centro, é o centro. Está lá. Graças a Deus por tudo e por todas as coisas. Queria usar aqui um texto bíblico. Um texto não, desculpem, um exemplo bíblico. E o exemplo bíblico do quê? De uma família que se escolhe. Porque a igreja é uma família que se escolhe. A família biológica não. Porquê? Porque se todos nós pudéssemos escolher a nossa família biológica, todos nós queríamos ser filhos de alguém rico. Não foi isso que alguns de vocês pensaram quando eram crianças pobres?
Eu, quando era criança pobre, houve tempos da minha vida que eu gostava que o meu vizinho fosse o meu pai. Sabe porquê? Porque ele estava imigrado na Alemanha e quando vinha era brinquedos, aquilo era uma loucura. E os meus eram um tratorzito e o meu pai ensinava-me a fazer carros de cana. Então a família biológica é uma família que não se escolhe. Mas a família espiritual é uma família que se escolhe. E eu quero falar acerca aqui de um exemplo bíblico. Não me vou alongar muito, que eu estou a olhar para o relógio e já são 11h30. 11h30 não, meio-dia e meia. E eu vou terminar rapidamente. Agora está o Fábio a dizer assim, bem, quando ele diz isto. Noemi. A história de Noemi e Ruth. Noemi está num lugar onde ela e o seu marido foram para lá para arranjar o quê? Melhores dias, melhor segurança, uma maior prosperidade, e foram para lá. E até deu certo. E deu certo porquê? Porque os seus filhos casaram lá, com 2 mulheres de lá. Só que houve um problema. É que os rapazes faleceram. Os rapazes morreram. E quando morreram, Noemi ficou tão frustrada, ao ponto de perder a esperança. E sabe o que é que ela quis fazer? Vocês depois leem a história para não nos alongarmos, Ruth, capítulo 1. Mas aquilo que eu quero trazer nesta manhã sobre Ruth e Noemi é o seguinte. É que Noemi tinha 2 noras e Orpá, que era uma das noras, partiu. Ou seja, é compreensível. Noemi falou com ela e disse, o meu tempo aqui terminou, eu vou voltar à minha terra, a minha vida foi amaldiçoada, estou amargurada, eu não valo nada, não presto para nada. Afinal, eu pensava que, mas fiquei sozinha, morreu toda a gente. E Orpá, ela decidiu ir à sua vida. Ir embora. Ou seja, é compreensível e até é razoável, certo? Mas Ruth recusou-se a ir. E não é porque ela tinha uma garantia, Joel. Ruth não tinha nenhuma garantia. Mas ela recusou-se a ir e disse, não, eu não te vou desamparar. Como é que eu te posso desamparar sabendo eu que tu estás assim? Não. Para onde tu fores eu irei. O povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Sabe o que é que isto significa? Significa que a igreja é uma família que se escolhe. Significa que Ruth escolhe uma relação e escolhe estar com Noemi. E sabe o que é que aconteceu? Aconteceu que quando elas as duas chegaram à terra natal de Noemi, diz que toda a cidade ficou satisfeita e encantada com aquilo. E sabe o que é que vai acontecer a seguir? E vocês vão perceber. Ruth torna-se, sabem quem? A bisavó de quem? Creio que é a bisavó de Davi. Que é a linhagem de Jesus. Estão a entender? Então, a igreja é uma família que se escolhe. E se nós olharmos para este exemplo de Noemi, vocês vão perceber que havia lealdade. Uma lealdade de coração. E foi isso que fez com que Ruth caminhasse com Noemi. Cristo não apareceu nesta história assim, como apareceu lá em Emaús. Mas a sua redenção passa por ela. Passa por esta história. Porquê? Porque 2 mulheres decidiram não caminhar sozinhas. Mas as 2, de certeza mesmo, não sabiam aquilo que se esperava. Aquilo que se esperavam. Mas elas caminharam. Muitas das vezes na nossa vida precisamos disto. A nossa lealdade, de maneira nenhuma. Ou seja, este é o mesmo padrão que nós encontramos em Emaús. O que é que nós encontramos em Emaús? Encontramos que Jesus não interrompe o caminho por fora. Ele começa o caminho por dentro. Ou seja, ele escuta o problema da pessoa, entende o problema da pessoa e faz com que a pessoa entre agora na sua história. Com o seu problema, com a sua dificuldade. Chama a pessoa para a história.
Ou seja, chama a pessoa para a igreja com o seu problema, com a sua dificuldade, com a sua situação muito complexa. Mas este é o papel da igreja. Aliás, se vocês olharem e se lembrarem, quando chegaram à igreja, eu falo por mim. Eu quando comecei a ir à igreja, sabem porque é que eu ia à igreja? Dizia assim, mãe, eu vou à igreja, mas você tem que me dar dinheiro. E a minha mãezinha dava-me dinheiro. Só que a minha mãe começou a perceber, bom, eu não lhe posso dar dinheiro antes do culto. Tenho que lhe dar dinheiro no fim do culto. Porque se eu lhe der dinheiro antes do culto, ele agarra no dinheiro e já não vai à igreja. E isto deu resultado. E quando eu comecei a ir à igreja, no fim, quando a minha mãe me dava dinheiro, e eu agora não conto o resto, eu dizia-lhe a ela, se você torna a falar da minha vida ao pastor, eu nunca mais cá venho. O homem só fala para mim. Ele só fala para mim. Ainda por cima fala para ali em hebraico. Eu, na altura, eu era da Assembleia de Deus e falava-se muito em línguas e eu pensava que ele era hebraico ou aramaico. O homem só fala para mim. Jesus tinha-me encontrado. Mas não foi ali. Já me tinha encontrado lá atrás, num caminho. Mas sabem, o que me fez ficar ali não foi o caminho, não foi a palavra, foi uma mesa. Foi uma mesa. A igreja é a família que acolhe e põe mais um lugar à mesa. Quando estes homens chegam e quando eles percebem que aquele homem está a falar alguma coisa importante e Jesus diz assim, bom, eu agora vou fazer com que vou-me embora para a frente. Ou seja, eu vou para o meu caminho, vou para a minha vida. O que é que vocês acham que Jesus ia fazer aí em Emaús? Acham que Jesus ia lá fazer alguma coisa? Sinceramente, acham que ele ia o quê? Abrir uma escola de profetas? Iam fazer o quê? Iam evangelizar, batizar para Emaús? Não! Jesus só foi para lá por causa daqueles dois. Não foi por causa de outra coisa. Ou então, porque Jesus tinha como finalidade, sabe o quê? Restaurar o coração daquelas duas almas. Então, da mesma maneira que a igreja é feita de pessoas que fizeram a mesma escolha que Ruth, agora, a igreja é a família que acolhe e põe mais um lugar à mesa. Porquê? Porque a igreja precisa de ser isso. Espaço para dar a oportunidade, sabe a quê? A uma conversa através de uma escuta. Sabe onde é que aconteceu a revelação de Emaús? Não aconteceu na estrada. Aconteceu na mesa. E sabem, este convite, fica connosco. Porta aberta, uma mesa posta. E ali acontece o gesto de partir o pão. E quando Jesus ali à mesa, sentado com aqueles dois, parte o pão, há uma revelação. Eles entendem claramente que aquele é Jesus. É o Cristo de que eles tinham servido. Aquele que eles tinham visto fazer, acontecer. Aquilo que jamais eles poderiam imaginar que fosse possível. Sabe o quê? Transformação na vida de muita gente. Cura e libertação na vida de muita gente. O que estava a acontecer agora ali, sabe o que era? Era tudo aquilo que Jesus tinha preparado para a vida da igreja. Agora vocês vão. E aquilo que vocês me viram fazer, façam também vocês. Repartem-se pelo caminho. Doem-se pelo caminho. Caminhem. Mesmo com aqueles que caminham para lugares errados. Mas caminhem. Caminhem e fiquem prontos para uma escuta. De maneira que no momento oportuno, pela palavra, os possam trazer à mesa. A igreja é uma mesa que é colocada para servir quem chega perto de nós. A mesa é o símbolo mais poderoso da família. É à mesa que acontece tudo. É à mesa que pedimos as nossas namoradas em casamento, é à mesa que educamos os nossos filhos, é à mesa que nós comemos todos os dias, é à mesa que recebemos notícias extremamente difíceis, é à mesa. O que é que temos feito da mesa? Famílias que nem conseguem comer juntas.
filho come no sofá, o pai come no balcão e a mãe nem come. Intencionalidade. E essa intencionalidade precisa de ser restaurada através do homem da casa, do sacerdote. Restaurar isso tudo. Trazer à mesa os filhos, trazer à volta da mesa toda a gente, para com alegria possamos partilhar o quê? A palavra e possa haver revelação. A mesa é o símbolo mais poderoso da família. É onde os estranhos que chegaram de fora passam a ser família de dentro. Já repararam nisso? Eles vêm e agora passam a ser uma família. É onde se parte o pão e onde se partilha a vida. É onde as histórias são contadas e a vida é vivida em conjunto. Mesa! Então isso tem que ser intencional, muito intencional. Então, este ano nós celebramos mais uma vez 23 anos. 23 anos em que esta comunidade foi exatamente e continua a ser uma mesa aberta. E vocês precisam de continuar a ser uma mesa aberta. Só que vocês precisam de expandir a vossa mesa. A vossa mesa precisa de ser maior. Sabem porquê? Porque esta cidade é muito grande. Se um de vocês conseguir caminhar com alguém desta cidade, alguma coisa boa vai acontecer. Alguma coisa de muito boa vai acontecer. Então, preparem-se para aqueles que vão chegar feridos e façam o caminho com eles. Preparem-se para aqueles que nunca tiveram uma família assim e que agora já têm, que podem se sentir seguros. Preparem-se para aqueles que vinham em dúvida, que vêm em dúvida e encontrarem, sabem o quê? Graça, favor da vossa parte. Porquê? Porque vocês os recebem tal qual eles são, tal qual as pessoas são, tal qual as pessoas estão. Aqui não importa, aqui o que importa é aquilo que Deus quer fazer na vida delas através de cada um de nós. Nós não precisamos de ser perfeitos para sermos companheiros de caminho de alguém, Joel. Não precisamos. Precisamos apenas de estar disponíveis para isso. Para caminhar junto, para abrir a palavra e para pôr mais um lugar à mesa. E terminando, chegando ao fim do caminho. Sabe o que é que aconteceu no fim de haver a revelação? Eles voltaram para a missão. Eles voltaram a correr para o lugar onde Jesus lhes tinha antes dito que eles deveriam de ficar. E não ficaram. Eles correm e vão ao encontro para dar uma notícia. Por isso é que Paulo chamaria a isto transformados pela renovação no entendimento. E este é o percurso que nós precisamos de fazer como igreja nos dias que correm hoje. Deus quer renovar o nosso entendimento e fazer-nos lembrar quem somos. Lembrar quem somos. Porque esta cidade está cheia de Cleopas. Gente que caminha assim, frustrado. Por isso é que nós precisamos de ficar dispostos para alguém a sermos um companheiro de caminho. Experimentem ser companheiro de caminho de alguém de uma forma intencional e depois vocês digam-me 2 a 1 ano. Provavelmente 2 a 1 ano as pessoas não vão caber aqui dentro desta casa. Não é porque nós queremos ter uma casa cheia. Não há nada a ver com isso. Nós queremos é ter pessoas cada vez mais pertencentes à família de Deus. Não são mais forasteiros. Não são mais estrangeiros. Fazem parte da família de Deus. Então a igreja não é um edifício. A igreja também não é um programa. A igreja é uma família que decidiu não caminhar sozinha. A igreja é uma família que decidiu não caminhar sozinha. Amém.